Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acionou a Procuradoria-Geral da República para pedir a investigação de um possível abuso de autoridade por parte do relator da CPI do crime organizado, o senador Alessandro Vieira. Segundo o ministro, a tentativa de indiciá-lo extrapola as competências da comissão, que teria se desviado do foco original ao avançar sobre atribuições do judiciário. O relatório, que incluía o nome de Gilmar, acabou rejeitado pela própria CPI. O relator reagiu ao pedido de Gilmar Mendes, e quem traz os detalhes dessa reação e os desdobramentos desse embate é a repórter Camila Xavier. Camila, muito boa tarde. Conta pra gente aí como segue agora esse embate entre judiciário e legislativo. Muito boa tarde, Neila. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Contexto Metrópolis. Então, depois que o ministro Gilmar Mendes acionou, então, a PGR, o senador Alessandro Vieira, como você disse, reagiu a esse passo tomado pelo ministro, se pronunciou em sua rede social, em seu perfil no X. Ele disse que essa denúncia, esse pedido do ministro Gilmar Mendes será respondido com absoluta tranquilidade e dentro do rigor técnico devido. Esse posicionamento dele, Neila, já segue uma linha bastante semelhante a que ele vem reforçando. Inclusive, nós conversamos ontem aqui com ele no Contexto Metrópolis, e ele falou nesse sentido, de que reagiria dessa maneira, de que responderia a essa reação do Supremo Tribunal Federal, que ele não teme qualquer tipo de retaliação. E ele fez questão de reforçar nessa reação, nessa publicação que ele fez, que não houve, no entendimento dele, qualquer tipo de abuso de poder, de abuso de autoridade, e que ele estava munido da sua prerrogativa de imunidade parlamentar. Então, que esse pedido feito, essa sugestão de indiciamento feita no relatório da CPI do crime está amparada por essa imunidade parlamentar, e falou ainda que ameaças e tentativas de constrangimento não vão calar, não vão mudar o curso da história. É como ele vem se posicionando, Neila, reagindo a esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal e sustentando que ele não agiu de maneira alguma com abuso de poder, que ele estava munido de tanto da imunidade parlamentar, mas quanto da sua prerrogativa enquanto senador de pedir esse indiciamento enquanto relator da CPI do crime organizado. Lembrando, reforçando que esse pedido de investigação feito pelo ministro Gilmar Mendes para que a PGR investigue o Alessandro Vieira, o senador Alessandro Vieira, foi feito com base nisso, Ele entendeu que o senador, ele extrapolou as suas funções ali enquanto relator da CPI do crime organizado, que acabou desviando o foco da CPI, e que esse pedido de indiciamento feito por Alessandro Vieira não se baseia em elementos concretos, por isso ele acionou a PGR, e agora, em relação aos próximos passos, se aguarda então um pronunciamento da PGR, se eles vão de fato abrir essa investigação contra Alessandro Vieira, e a gente segue aqui, Neila, acompanhando todos os passos desse embate que acirrou, sim, as tensões, os ânimos entre o Congresso Nacional, entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Camila Xavier explicando aí os detalhes dessa busca aí por justiça do ministro Gilmar Mendes. Camila, muito obrigada. Bom, deixa eu falar com o Felipe sobre isso. Víamos acompanhando essa história do relatório da CPI do crime organizado, e o relatório foi entregue. Houve aí essa discussão. Enquanto o relatório era lido na CPI do crime organizado, os ministros da Suprema Corte debatiam o assunto, já chateados com essa possibilidade de serem investigados, citados, porque eles não podem ser citados. 3 ministros foram citados e também o Procurador-Geral da República. Dito isso, o ministro Gilmar Mendes não gostou desse avanço do relatório da CPI do crime organizado, acionou a Procuradoria-Geral da República. A gente já havia comentado isso, que o ministro iria, sim, buscar a justiça nesse caso específico, porque ele entende
que o senador Alessandro Vieira extrapolou aí os limites da CPI, o que eu não concordo. O senador Alessandro Vieira pode estar certo ou pode estar errado aí no resultado do seu relatório, mas ele tem esse direito enquanto relator de uma comissão parlamentar de inquérito, esse direito que está previsto aí no regimento interno, está previsto para que ele tenha esse poder de delegado, esse poder investigatório no comando ali, tanto do presidente quanto do relator das CPIs dentro das casas legislativas. Os ministros do Supremo estão vivendo um momento de tensão, os olhares estão todos sobre os ministros do Supremo neste momento do escândalo do Banco Master, em que vários deles estão envolvidos nesse esquema. Gilmar Mendes, que já voa em jatinhos do Daniel Worcaro, o Dias Toffoli, que até hoje não explicou muito bem a relação dele com a REAG, que é aquele fundo de investimento que comprou o Taiaiá, que era o resort da família do Toffoli. O Alexandre de Moraes, que se encontrou com Daniel Worcaro, o próprio Daniel Worcaro, que em mensagens trocadas com a ex-noiva disse que estava recebendo Alexandre de Moraes na sua casa. O ministro Nunes Marques também participa dessa história aí de Banco Master, onde o filho dele também teria negociado enquanto advogado com o Banco Master. Então, fica complicado ter alguém ali dentro do Supremo Tribunal Federal que possa falar desse assunto. Eles estão pressionados, há uma tensão e há uma negativa de popularidade nesse momento. A população vem mostrando isso nas pesquisas que são feitas. O ministro, então, decidiu reagir. E na fala dele, Felipe, a gente lembrou aqui ontem, na segunda turma, ele e o ministro Dias Toffoli usaram um tom de ameaça, dizendo que o Tribunal Superior Eleitoral teria que cuidar desse caso e ficar atento a esse tipo de parlamentar que poderia, inclusive, se tornar inelegível e sequer concorrer às eleições de 2026. Uma ameaça mesmo aí à candidatura, à eleição do senador Alessandro Vieira, que deve concorrer, vai concorrer aí mais uma vez pela cadeira no Senado Federal. Unir atitude e reação completamente desproporcional dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A começar pelo Gilmar Mendes, né? Ele falou que ia entrar com a representação na Procuradoria-Geral da República, e ele fez isso na manhã de hoje, né? Ou seja, realmente uma reação que não se explica, uma reação obtusa, uma reação, no modo de ver, inclusive, autoritária, né? Porque acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal não pode ser citado e não pode ser alvo de nenhum tipo de crítica pela sociedade, ou, mais especificamente, por um parlamentar. Um parlamentar, bom dizer, Neila, que tem imunidade parlamentar, né? Ele é imune em relação às suas opiniões, em relação às suas condutas no exercício do seu mandato. Ou seja, não tem nenhuma justificativa jurídica, né, para esse pedido do Gilmar Mendes, né? E a situação fica ainda mais grave, na minha opinião, porque o relatório que ele apresentou não foi aprovado, foi reprovado, né? Ou seja, não surtiu nenhum tipo de efeito jurídico e nenhum tipo de efeito político o relatório do Vieira, né? Então, mais uma vez, você vê que o Gilmar Mendes completamente equivocado, o que mostra que essas pessoas, né, acham que estão acima do bem e do mal, Neila. Eu, por exemplo, como cidadão, né, considerando as informações comprovadas, né, que chegaram a nós, né, eu entendo que tem indícios, deve ser investigado, claro que tem que ser investigado, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode pegar jatinho de empresário nenhum, né? Claro que não pode, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser relator de um processo, né? Querer ser relator de um processo e ficar em cima do processo, né? Sendo que o empresário que está sendo investigado, por meio de um fundo, comprou cotas de um resort da sua família, que ele é um dos cotistas, ou seja, ele foi beneficiado, né? Não pode, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, no meu modo de ver, né, por isso tem indícios que tem que ser investigado, não pode ter contato com o empresário e ter, mais do que isso, né, agido claramente para proteger o empresário investigado, tendo a sua esposa, bom lembrar, um contrato de 150 milhões de reais na advocacia, totalmente desproporcional. Então, assim, então eu entendo, primeiro, que tem indício, sim, tem que ser investigado, sim, né? Quem não deve, não teme, comprova que não tem nenhum tipo de vantagens injustificadas,
e segue o jogo, né? E segue o jogo. E se não provar, que pague pelo crime que cometeu, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, pô, não teria sentido, o relatório não foi aprovado, não surtiu os efeitos necessários, né? Então, assim, uma coisa que me incomoda também, apesar do Alcolumbre ontem ter vindo a público defendido o Alessandro Vieira, né, falando que não ia aceitar esse tipo de postura da Suprema Corte em relação a um parlamentar, meu modo de ver, a postura dele foi tímida. Foi tímida. Tinha que ser muito mais duro, muito mais rígido. Não dá para aceitar que o ministro do Supremo Tribunal Federal se arvore em atividades do parlamento. É a mesma coisa, Neira, se você for ver, se o Alessandro Vieira entrasse no mérito de uma decisão judicial. Falasse, não, está errada a decisão judicial do Gilmar Mendes. Está errada. Está errada a decisão judicial do Alexandre de Moraes, né? Tem que ser assim, 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 assado. Por conta disso, eu vou entrar com um pedido na Procuradoria-Geral da República contra a decisão judicial do Gilmar Mendes. Não tem nenhuma lógica isso. O grau de surrealismo, é absurdo. Então, eu espero que a Procuradoria-Geral da República cumpra o seu papel e arquive de pronto essa representação do Gilmar Mendes. Está eivada de inconstitucionalidade, está eivada de vícios insanáveis. Neila.